Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e este é o volume 6 da série sobre estratégia, onde eu vou falar sobre a luta entre as peças menores. Então, durante esse treino, nós iremos ver as posições em que surge a luta do bispo melhor que cavalo, quais posições o bispo é bom e o bispo é mau, as posições com bispos de cores opostas, quais posições o cavalo é superior ao bispo. Então, nesses primeiros exemplos, eu vou mostrar as posições em que o bispo ele acaba sendo melhor que o cavalo. Então, quais posições em que o bispo ele é mais ativo. Então, nesse primeiro diagrama, tirado de uma partida do Alekhine de brancas, surge uma posição que está toda bloqueada. E à primeira vista, essa posição parece ser muito boa para o preto, porque o bispo em C2 ele está sendo bloqueado pelos próprios peões. Então o bispo está bem passivo. E se em algum momento o cavalo que está em H7 consegue chegar em E5, por exemplo, com cavalo F8, cavalo D7, cavalo E5, o preto vai ficar melhor nessa posição. Como é uma posição fechada, o cavalo ele vai ser mais ativo que o bispo. Mas nessa posição, o branco tem um lance muito forte que o Alekhine conseguiu encontrar. A ideia é poder abrir as diagonais para o bispo. Então, tudo que o bispo precisa são de diagonais abertas. Então, o primeiro lance que o Alekhine fez nessa posição foi E5. Exclama duas. Esse é um lance muito forte. A ideia é que contra qualquer tomada das pretas, o branco vai conseguir abrir alguma diagonal para o bispo de C2. Por exemplo, se F por E5, então as brancas podem seguir com F6, sacrificando mais um peão, mas agora fica bem mais claro a compensação das brancas. Porque o bispo de C2 ele já encontrou uma diagonal aberta, ele já começa a jogar. E depois de dama por F6, as brancas podem seguir com dama por G4, seguido de bispo E4. Assim, ganhando o peão de F3, e o bispo vai estar melhor que o cavalo nessa posição. E se D por E5, que foi o lance da partida, o Alekhine seguiu com D6, exclama, sacrificando mais um peão, mas conseguindo abrir outra diagonal. Por exemplo, se agora o preto segue com C toma D6, então vem C5, exclama, com a ideia de poder jogar com o bispo B3. E as pretas não têm defesa contra esse lance. Então na partida seguiu com C5. Então bispo E4, com a ideia de bispo D5. Então veio dama D7. E aqui dama H6, exclama. Assim, ameaçando o bispo D5, e as pretas não têm defesa contra esse lance. Então, como nós vimos nesse diagrama, o bispo, quando ele encontra diagonais abertas, ele acaba sendo muito mais forte do que o cavalo, e pode até mesmo decidir a partida, como aconteceu nesse diagrama, da partida do Alekhine de brancas. Bom, agora eu vou mostrar uma outra